Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema Febre Amarela, e meu convidado é o Délio Batista Pereira, que é médico, pesquisador do Centro de Pesquisas e Medicina Tropical, o CEPEM. Doutor Délio, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui, Fabrício, um prazer contribuir com a sociedade, contribuir com a cidadania para a nossa cidade. Está todo mundo um pouco assustado com a febre amarela, né? Vários casos no Brasil, em São Paulo, enfim. Vamos falar um pouquinho, explicar à população, então, o que é febre amarela e qual que é a origem dessa doença? Muito bem. Febre amarela é uma doença transmitida por um vírus, né? Um vírus que a gente chama de RNA, é um vírus transmitido por mosquitos e não por macacos, né? Vou chamar a atenção. É um vírus que veio da África há um tempo, né? Na época da colonização da nossa região, e ganhou todo o território nacional, expandindo-se para toda a América, né, inclusive chegando aos Estados Unidos, chegando à Europa. Quem é que pode contrair a febre amarela? Qualquer pessoa? Pois é, todo ser humano pode contrair, pode, né, pegar, vamos usar o termo mais comum, a febre amarela, o vírus da febre amarela. Mas tem um grupo de pessoas que tem maior risco, onde eles estão, pessoas que estão vivendo próximo às áreas de transmissão. Transmissão no Brasil hoje, né, é perto das matas, dentro das matas, que a gente chama de um ciclo silvestre. E quais são os sintomas da febre amarela? A febre amarela, ela tem sintomas comuns, quase todas viroses, né, que a gente chama, os médicos falam, tem virose, o que ele tem? A pessoa pode ter dor de cabeça, ela pode ter febre intensa, ela tem náusea, pode ter vômito, ela tem fraqueza, dor muscular, dor nas costas, né? E ela pode evoluir com um quadro um pouco mais grave, que é com sangramentos nasal, digestivo, né? E em alguns casos mais graves ainda, que pode levar à morte. Como é que pode se evitar isso? Tem alguma receita para evitar a febre amarela? A febre amarela, esse vírus, ele é transmitido por mosquito. Então, é aquela proteção que a gente tem contra mosquito. Claro que existem dois tipos de ciclo, isso é uma parte bastante importante da gente colocar, Fabrício, que tem um ciclo que chama na cidade, que chama de urbano, e um ciclo de transmissão que acontece nas matas, chama silvestre, né? Então, no ciclo urbano, nas cidades, no Brasil, desde 1942, não existe transmissão de pessoas pegando o vírus da febre amarela dentro das cidades. Então, mesmo esses casos que a gente vê nos noticiários, que a cidade X, a cidade Y tem transmitido febre amarela, mas é na região rural dela, na região de mata, ou seja, não é um ciclo dentro da cidade. Quem mora dentro da cidade e não transita em região de mata, não tem risco de contrair febre amarela hoje, né? Porque o transmissor é feito por um mosquito dentro da cidade e no ciclo na mata, no silvestre, é feito por outro tipo de mosquito. Na mata, ele é transmitido entre macacos, né? E com um mosquito chamado Amagogos, e ele não gosta muito da cidade. Então, alguém para pegar tem que entrar lá. Então, para evitar pegar, é bom que a pessoa se proteja da picada do mosquito com repelente, né, usando roupas apropriadas, mas também, se ele fosse expor nessa região, é que ele faça a vacina, né, toma a vacina contra a febre amarela, que ela é 100% eficaz, desde que você tome 10 dias antes do período que você vai se expor. A vacina é o mais recomendado, você fica seguro com a vacina. Desde 1937 nós temos essa vacina, né, disponível. Essa vacina é disponível para a população, para o ser humano, né? E ela é eficaz em 100% dos casos. Uma pergunta, quem que não pode tomar essa vacina? Tem alguém que não pode tomar? Certo. A vacina é indicada para qualquer pessoa que tenha mais de 9 meses dentro de um calendário normal. A gente, na região de alta transmissão ou de região de maior risco, você pode até antes desse prazo, com 6 meses, começar a vacinação. E ela é indicada até 60 anos de idade. Ela pode ser tomada por pessoa que tenha mais de 60 anos? Pode, mas aumenta um pouco de risco dela desenvolver um quadro mais grave durante a vacina. É importante chamar a atenção que essa vacina é desenvolvida em ovos, né? Então quem tem alergia a ovos não pode tomar essa vacina. Então o vírus é multiplicado, ali é criado dentro de ovo. Ovo de galinha. Então. Ovo de galinha mesmo, Tá. É a linha que faz o crescimento desse vírus. Então quem tem alergia também não deve tomar, gestante também não deve tomar a vacina. E pessoas que tenham a sua imunidade comprometida. Quem tem câncer ou fez um transplante e toma um imunossupressor também não deve tomar a vacina, porque ele tem um risco de fazer formas graves. A vacina é segura? É o que a pessoa quer saber.
ela é segura para garantir a proteção, mas na hora ela tem o seu risco. Uma pessoa em cada 1 milhão, é bem raro, pode acontecer de desenvolver um quadro mais grave, porque essa vacina é feita de um vírus atenuado, é um vírus vivo, né? Ela espera que ela não cause a doença nas pessoas, mas em raríssimos casos ela pode desenvolver. Doutor Délio, e a dose fracionada que eles estão aplicando nos postos de saúde? Uma dose acho que tem 5 ml, eles dividem em 5, então 1 ml para cada pessoa, né? Funciona essa dose fracionada? Funciona muito bem. A história da vacina da febre amarela é uma conquista internacional, mas ela teve um papel brasileiro importante, porque a confirmação da eficácia dela foi feita aqui no Brasil. Isso lá em 1936, 37, e ela vem sendo distribuída no Brasil inteiro, e estudada e acompanhada. E a gente nós que moramos aqui na região, né, a maioria da população, eu tenho certeza, aqui talvez perto de 100% da população já foi vacinado por febre amarela com essa vacina. E a gente tinha aquela história que tinha que tomar de 10 em 10 anos. A gente vem aprendendo sobre essa vacina e tem descoberto que, não, uma dose dela serve para a vida inteira. Então, eu mesmo tenho de exemplo, que eu cheguei aqui pelo Exército, vindo do Sul, então tomei a vacina quando eu cheguei em Manaus. Chegou aqui em Porto Velho, eles perderam meu cartão, eu tomei a vacina mais uma vez. Aí mudei de companhia, eles perderam o cartão, tomei a vacina 3 vezes no mesmo mês. Não é recomendado fazer isso porque você tem maior chance de desenvolver algo mais grave. Mas é uma vacina super segura, é uma vacina que a população toda já tem tomado. Eu lembro que quando você chegava no aeroporto aqui em Porto Velho, tinha um agente de saúde com uma pistola, então você parecia como se fosse aplicar vacina em gado, né? Você passava e já levava uma injeção, né? Exatamente. Então a maioria da população toda já tomou mais de uma vez, né? E a que a gente aprendeu sobre essa vacina, depois desse tempo todo, é que uma dose só ela é muito eficaz e mesmo fracionada, que foi a sua pergunta. Né? Mesmo partindo ela em 5 doses diferentes, diminuindo a dose em 5 vezes, a pessoa é imunizada. Hoje a gente está prevendo que ela pode ser imunizada para 10 anos, mas eu acredito que ao tempo que a gente acompanha isso tudo, a gente vai perceber que talvez ela funcione mesmo fracionada para o resto da vida. Eu tomei 2 doses, tomei na adolescência, depois dos 30 anos também, então não preciso mais tomar, agora vai para o resto da vida. Está garantido, para o resto da vida, você pode ir para o meio do mato, pode ir pescar, pode ir fazer, né, seu ecoturismo, né, vai fazer sua caminhada, sua corrida, sua bicicleta no meio da selva, que nós temos áreas tão bonitas, né, fazer o motocross, você está garantido. Quem não tomou vacina, é o apelo que a gente faz, que ele se vacine. Tocando nesse assunto agora, correu no WhatsApp uma mensagem de que havia mortes de macacos lá no Lago do Cuniã, então as pessoas estavam um pouco assustadas com isso. É verdade que essas mortes estão relacionadas com a febre amarela? O senhor sabe de algo com relação a isso? Segundo o contato com o LACEN, que é noticiado recentemente, é que foi uma equipe de biólogos para o Lago do Cuniã, e não só no Lago do Cuniã, isso é feito em toda a região de Rondônia, que é uma área que, né, há transmissão em ciclos silvestres, né? O ciclo da febre amarela acontece nas nossas matas. Agora, surtos, que é onde morte, que é onde aumenta o nível de transmissão, os macacos servem para a gente de sentinelas. Porque tem transmissão entre eles, mas quando tem muita transmissão, os macacos começam a morrer. E é um sinal para a gente tem que recolher esses macacos e fazer o exame nesses macacos. Macacos, como todo ser vivo, morre de qualquer coisa, né? Pode morrer de outras patologias. E esses casos no Lago do Cuniã ocorreram 3 mortes e foi notificado, a equipe biólogos foram lá, a condição dos macacos estavam mais degradados, já tinham evoluído o seu estado de morte, né? E então não foi possível definir a causa da morte desses macacos. Mas foram 3, não foram uma morte generalizada na região do Cuniã. E o que se tem é que não tem motivo para alarde nenhum para aquela região, motivo de a gente preocupar que lá é uma fonte de transmissão de febre amarela. Mas pensando em prevenção, e o segredo da prevenção, da gente não ter doença, é a constante vigilância, o que foi feito foi reforço, vacinado a população que vive naquela região, de forma que ninguém então, suscetível a adquirir febre amarela, mesmo que esteja acontecendo uma transmissão no ciclo silvestre entre os macacos. Então, gente, não precisa matar macaco, mesmo porque é crime ambiental, os macacos são nossos aliados. Eles sofrem a febre amarela, né? Eles sofrem ali como a gente sofre, e é o nosso aliado, realmente um sinalizador. Se está tendo surto,
A gente acredita que surto acontece, como a gente, né, tem ciclos que acontece mais dengue, mais malária, surtos. E lá também acontece isso, surtos, períodos de maior transmissão de febre amarela e períodos de menor transmissão. Quando o macaco começa a morrer, é sinal para a gente que a gente precisa ficar atento. Então, matar macaco pensando que vai acabar com a febre amarela na região é uma medida completamente ineficaz. E como você disse, o macaco também morre por outros motivos, outras doenças, e até lá em São Paulo você me comentou que foi uma briga entre macacos e o macaco morreu por causa da briga? Exatamente. O caso do macaco morto no zoológico, né? No zoológico lá, que resultou no fechar toda a região, a visitação, foi um caso de um macaco que morreu não de febre amarela, mas um brigando com o outro, esse macaco veio a falecer, e eles foram fazer o exame e ele era um portador de febre amarela. Né? Mesmo que o macaco tenha febre amarela ali, para ele transmitir para o ser humano, tem que ter um mosquito específico que gosta de picar macaco. Depois tem que ter um ser humano que vem para a cidade e que o mosquito, o Aedes aegypti, né, que é aquele que transmite Zika, que transmite a dengue, pique essa pessoa, ele não gosta tanto, não é tão fácil desse mosquito contrair a febre amarela, e aí ele tem que fazer um ciclo dentro desse mosquito e passar para um outro ser humano. Então, pegar direto do macaco, pegar direto de uma picada do mosquito silvestre, só se você estiver lá dentro, convivendo na região, não é tão fácil na cidade acontecer essa transição. A preocupação, esse furor todo da sociedade, é importante a gente preocupar, mas não perder a tranquilidade, não se afobar, saber que a ação que está sendo feita lá nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, teve no ano passado muito no Espírito Santo, são estados que não são considerados de transmissão constante. Então a população fica mais apreensiva, porque não é como em Rondônia, que quase 100% da população é vacinada e não tem o menor risco de contrair. Lá eles estão trabalhando num plano onde populações, pessoas que têm maior risco, que são aquelas que vivem perto da área de transmissão, pessoas que se expõem, quer ser por lazer, quer ser pelo trabalho, têm que buscar, então, vacinar-se. Primeiro, eu creio que ao longo do tempo eles estão levantando vacina, quer seja fracionada ou dose padrão, que a maioria da população seja toda vacinada nessas regiões. Eu sei que você também gosta de pescar lá no Rio Verde, no Rio Jamari, então lá no Baixo Madeira, então o pessoal que está assistindo o programa pode continuar na pescaria, que não tem perigo nenhum. 100%. Pode ir tranquilo. Outra pergunta, e é possível passar a febre amarela, de uma pessoa para outra? É possível? Através do beijo, relação sexual? Não, de forma nenhuma. Né? Ele precisa desse que a gente chama de vetor, que é aquele que faz a interligação entre uma pessoa e outra, entre um macaco e outra pessoa, entre um macaco e outro macaco. Não tem através de sexo, beijo, alguma coisa desse tipo de contato. Até sobre isso, quando você vê, por acaso, um macaco morto numa beira da estrada, num local, faça o contato com a vigilância para ele ir lá buscar e ver. Mas se você tiver contato com ele por um acidente, o que seja, não fique preocupado. Você não tem chance de pegar febre amarela com contato direto com esse macaco. Você pode pegar outras coisas, né? Outras doenças que ele pode transmitir. Então, o ser humano, um para o outro, né? A equipe médica dentro do hospital, a gente, quando atende um caso grave, e isso preocupa muita gente, quando a gente dá diagnóstico, é uma doença que tem uns sintomas tão semelhantes a outras coisas, às vezes demora a gente chegar a ter o contato e definir que ele teve febre amarela. Normalmente é uma febre que dura de 5 a 10 dias de evolução, mas depois disso ele pode vir a ter icterícia, né, que é esse amarelão no olho, acometer outros órgãos, fígado, rim, ele se agrava muito, ele tem que ir para o hospital, ele tem que ir para a UTI. E nesses casos, infelizmente, a mortalidade é muito alta, né, chega perto de 50% de mortalidade. Por isso, a preocupação da maioria da população em todo local, em outros estados. Mas a gente pode ficar tranquilo, tanto a equipe médica quanto as pessoas que convivem com alguém que tenha suspeita de febre amarela, ele não pega de contato direto um com o outro. Então, para finalizar, os rondonienses e os brasileiros estão tranquilos com relação a isso? Há algum perigo de epidemia no Brasil todo? Ao perigo sempre existe e por isso a melhor forma é segurança, é vigilância constante, a gente tomar as medidas corretas. População rondoniense, por estar numa região que a gente sempre estava sobre esse risco pela transmissão local, a gente se preparou bem, está todo mundo vacinado, está todo mundo bem imunizado e a gente não precisa preocupar. Agora, regiões novas, como eu falei, na região do Sudeste, há todo um planejamento onde o Brasil tem feito uma campanha intensa, preparando vacina. A vacina é produzida na Fiocruz desde o início da sua formação e vem distribuída por ali. A gente acredita que o que se tem procurado fazer é um bloqueio. A gente tem locais que têm transmissão, estão vacinando o povo todo,
Mas aonde é a cadeia de ciclo na mata? Onde esses macacos podem vir a caminhar ou os mosquitos transmitir para uma cadeia, para outros locais? Então, o Brasil tem feito, junto com o Ministério da Saúde, um planejamento de bloqueio, vacinando toda a população naquela região, para evitar que novos casos, né? A gente viu casos em 2016, pelo menos a gente teve o dobro de casos de morte, casos e mortes de febre amarela. Esse ano a gente tem a metade. A gente está caminhando para o lugar certo. Délio, muito obrigado pela entrevista. Um prazer recebê-lo mais uma vez. É um prazer estar com vocês, estou à disposição sempre. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.